Irmãos, a paz do Senhor Jesus para vocês. Vocês têm certeza que tem que fazer uma pregação agora às 9h30 da noite? Depois de um dia de trabalho? Vou obedecer, viu? Vamos fazer o seguinte, talvez uma introdução. Mas antes da introdução da palavra desses dias todos, eu gostaria, não pedir sua permissão, agora você vai ter que me permitir em público. Se você disser não, já era. A gente, com um grupo de irmãos, não todo o povo lá em Salvador, não, com uma congregação, a partir da liderança, a gente tirou um mês de oração a partir das famílias, dos casais, das famílias também. Cada casal fez uma lista de oração por pessoas que a gente está evangelizando ou vai evangelizar. E assumimos o compromisso de, durante, acho que são 27 ou 29 dias, porque no último domingo de abril a gente faz, então, uma reunião, que a gente chama de reunião evangelística, para trazer as pessoas que a gente passou o mês orando por elas e fazendo algum tipo de contato. E assumimos o compromisso de todo dia o casal orar juntos. E não somente isso, mas orar junto e mandar algum tipo de mensagem por WhatsApp ou ligar, mas está sendo por WhatsApp mesmo, dizendo, ó, já orei, você já orou com sua esposa? E aí esse discípulo também fala com outro discípulo assim, se o discípulo lá estiver funcionando, chega lá na ponta, né? Se não tiver, quebra no meio do caminho. Aí depois a gente acerta, a gente conserta. E então, a gente mata 2 coelhos com uma cajadada só, com perdão da frase ecologicamente incorreta, porque a gente ora pelas pessoas e aí a gente se mobiliza para evangelizar e a gente também faz uma disciplina de oração no casal todo dia. Um dos pastores antes de ontem me falou, rapaz, é todo dia durante 29 dias. Eu falei, porque se for todo dia, se queimar um dia, pronto, não faz tanta diferença. E a gente faz um exercício de oração. E aí eu queria envolver vocês nesses 3 dias, hoje, amanhã e domingo, nesse negócio. Para não ficar só eu e Denise, na disciplina da oração. Né? Então, eu queria dar para cada... Não vou fazer isso agora não. Antes de dormir. Se bem que dorme separado, né? Então, vamos fazer agora. Cada casal junta os filhos, já que é encontro de família, vamos trabalhar em família, tá? Se alguém está sem sua família aí, se adote em alguma família, entra aí em alguma família, e cada família, vamos fazer uma listazinha de no mínimo 5 pessoas, para a gente orar esse final de semana, tá? No mínimo 5 pessoas, lista da família, tá? No máximo 10, porque também não vai botar 200 pessoas aí numa lista para depois não saber nem orar direito. Para o Senhor abençoa todo mundo aqui, não. Vai dizer nome por nome, orar por cada um. E aí eu pediria isso, que apesar de estar dormindo separado, se conseguir hoje ainda, vamos fazer agora, já ore junto, tá? E amanhã tira algum momento junto. Vamos fazer na hora das reuniões, né? Porque a gente já está aqui mesmo, então pronto. A gente faz na hora das reuniões. Eu mesmo vou dando ideia, eu mesmo vou mudando e a gente vai ver o que é que acontece aqui. Então, pronto. Começou. Junta aí as famílias, se não tiver junta, e faz uma lista da família, de gente que está fora da igreja, ou que está afastada, ou que ainda não é convertida. Tá bom? Faz a lista, e aí, olha, e aí já ora. Tá bom? E aí já ora. Nome por nome. Vamos fazer isso, então. Capítulo 7, versículo 24, por favor. Antes de ler, nosso tema, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que
a edificam, eu estou partindo da palavra edificar, da palavra edificação, e indo para esse texto de Mateus. Em Mateus 5, 6 e 7, a gente tem o que normalmente é chamado de Sermão do Monte, que na verdade não foi um sermão, não foi uma pregação, foi um ensino. Mas assim é chamado, Sermão do Monte, Mateus 5, 6 e 7. E no final, então, assim conclui o Senhor Jesus no versículo 24. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. O Senhor Jesus disse: todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, ou todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as coloca em prática. Quais são estas palavras? Exatamente Mateus 5, 6 e 7. Ele fala aqui de edificar a casa, e a gente pode aplicar esse edificar a casa como a casa que é a própria pessoa, a própria vida, minha própria vida, edificar a minha vida, de que maneira eu edifico a minha própria vida, e se aplica também à família, se aplica também à igreja. E fala de edificar a casa sobre dois tipos de terreno, que a gente, quem está na igreja desde criança, a gente sabe dessa historinha aqui desde criança, não é? É a casa edificada sobre a rocha e a casa edificada sobre a areia. E eu gosto de sempre repetir que o evangelho não é complicado, o evangelho é simples, o evangelho é muito sério, o evangelho de Cristo é muito sério, mas não é complicado, é simples. E Jesus está dizendo que para a gente edificar de maneira sólida, o que é que a gente precisa fazer? Ouvir estas palavras. Ouvir estas palavras. Que palavras? De Mateus 5, 6 e 7. Eu não estou dizendo para a gente desprezar todo o restante da Bíblia. Não estou falando isso, ainda que, na verdade, a Bíblia repete. A gente vai encontrar no restante do Novo Testamento toda repetição de muita coisa que Jesus falou aqui. Então, não estou dizendo para desprezar o restante, não. Entretanto, se a gente concentra a atenção em Mateus 5, 6 e 7, diz: vou viver esse negócio daqui. Jesus está dizendo que quem faz isso edifica a sua casa de maneira sólida, sobre a rocha. E a minha intenção não é ver todo o Sermão do Monte com vocês, para que a gente pense na nossa vida e pense na família. Então, eu não vou ficar repetindo isso, tá? Eu não vou dar uma palavra assim direto para a família, mas cada um aplique aí para a família. E que a gente... A intenção não é ir em todo Mateus 5, 6 e 7, mas eu quero tomar com vocês o início do Sermão do Monte, lá em Mateus, no início de Mateus 5, e mesmo assim não sei se eu consigo todos os versículos, que são as bem-aventuranças. A gente trabalhar um pouco nas bem-aventuranças. Mas enquanto eu lia isso aqui, na verdade, desde antes, na hora dos cânticos, estava me vindo isso, e enquanto eu li isso aqui, me veio a necessidade de chamar a atenção para alguns de nós que estamos aqui sobre
Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto naquela casa. Quando eu li aqui, me veio o desejo de chamar a atenção disso para todos nós, mas em particular para algumas pessoas aqui. E eu espero que não seja somente um sentimento meu, mas seja uma palavra de profecia. Sobre os dois tipos de casa, a vida daquele que foi prudente e ouviu ao Senhor Jesus, e praticou, e se esforçou, e obedeceu. E também sobre aquele que foi relapso, aquele que ouviu e não obedeceu, sobre os dois tipos de gente, os dois tipos de casa. Os dois tipos de casa vieram... Aí é o efeito especial. Vento. 6D. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. A palavra que me veio ao ler isso aqui, para alguns de vocês, é o seguinte: o Senhor Jesus sabe que a coisa não foi fácil. Ele sabe que a chuva, os rios e os ventos vieram sobre você e sobre a sua casa e deram com ímpeto. Alguns de vocês aqui foram muito sacudidos por histórias violentas. E alguns não suportaram. Eu tenho a impressão que esse retiro foi feito especialmente para você tão frágil. Na verdade, não é só esse retiro, não. O Evangelho é para as pessoas fracas, não é para os fortes. Eu não estou dizendo que em determinados momentos a gente vai precisar ser forte, vai precisar, mas até quando a gente precisa ser forte é porque Deus teve misericórdia de nós e nos fortaleceu. E talvez alguns de nós aqui ainda não tenham experimentado esse momento de ser forte com a força de Deus. E você foi lá para o fundo do buraco e se escondeu atrás do muro. E você tem vergonha de você, porque você não é forte como aqueles que vêm aqui na frente e pregam e fazem orações poderosas e que dançam. Você não é. E aí você, quando está junto com os outros, ao invés de se fortalecer, você se sente mais fraco ainda e mais diminuído ainda. Muitas vezes a gente vai para uma reunião da igreja, encontro com os irmãos, e a gente sai fortalecido. Muitas vezes. Aliás, a maioria das vezes. Mas há outras vezes que, por determinadas situações, a gente sai talvez pior do que entrou. Mas não porque o ambiente é ruim. Exatamente o contrário. Porque todo mundo é tão abençoado e eu não sou tão abençoado como eles. E a gente sai mais inferiorizado ainda, porque a gente se compara. Mas o Senhor Jesus está te dizendo: eu sei que a chuva caiu sobre você e te afogou, e te molhou, e te adoeceu. Eu sei que os rios transbordaram e te arrastaram para longe. Eu sei que os ventos sopraram e você ficou com frio sozinho, sozinha. E eu sei que tudo isso foi com ímpeto contra a sua vida. O Senhor Jesus hoje está te falando isso. Eu conheço. Eu sei que não é fácil. Eu sei o que é ir para o Getsêmani e ter vontade de morrer. Porque Jesus no Getsêmani teve pavor e vontade de morrer.
Ele disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Eu sei o que é se sentir abandonado e achar que ninguém me ama. Jesus, no Getsemane, pedia para os discípulos, os 3 que estavam lá, orarem com ele. Vocês não podem orar nem um pouco. Jesus não estava dando bronca nos discípulos, Jesus estava pedindo socorro. E Jesus diz: eu sei o que é esse dia que parece que o Pai do céu não nos atende, porque na cruz ele foi abandonado pelo Pai, por causa do nosso pecado. Portanto, vamos aproveitar esse final de semana para a gente compreender como é que a gente edifica sobre a rocha. A rocha é Cristo, né? A Bíblia nos diz isso. Interessante que esse texto aqui, ele mesmo está falando dele. Aquele, né, quem ouve as minhas palavras. Quem é a palavra de Deus? É Ele, é Cristo. Jesus é o verbo que se fez carne, é a palavra que se fez carne. Jesus é a própria palavra, Jesus é a própria rocha. É tudo a Ele. É Ele. E ele então nos chama dizendo, eu sei que edificar não é fácil. Eu sei que muitas vezes você tentou fazer tudo certinho e não deu certo, e o vento veio e derrubou. Então a palavra do Senhor Jesus sempre é uma palavra cheia de misericórdia para a gente. E Ele nos atrai, Ele não nos repele, Ele nos atrai. Eu não quero hoje demorar muito não, aliás, não quero demorar, mas eu já quero ir então lá para Mateus 5, 1 até o 12, onde estão as bem-aventuranças, e eu quero apenas fazer uns comentários rápidos da primeira bem-aventurança. Tá? Vamos lembrar então que Jesus diz: quem ouve estas minhas palavras, exatamente estas que a gente vai ler aqui, quem ouve estas minhas palavras e as coloca em prática, essa é a mesma pessoa que edificou a casa sobre a rocha e que passou aperto, mas ficou sólido ali. Em Mateus 5, versículo 1, diz: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo... Vamos fazer o seguinte, eu leio a bem-aventurança e todo mundo responde o porquê. Tá bom? Vamos lá? Estamos no versículo 3. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque eles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles são consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles serão acolhidos. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles são fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles são misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles serão limpos. Bem-aventurados os pacificadores, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e, mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que vieram antes de vós. As bem-aventuranças são exatamente o contrário do que normalmente a gente compreende que é uma coisa boa no mundo. Com a nossa mente natural ou a nossa mente mundana, a gente pensa exatamente ao contrário do que está aqui. O que é uma pessoa bem-aventurada? Normalmente a gente fala que é uma pessoa feliz. E é. Então pode substituir por assim: felizes os pobres de espírito, felizes os que choram. Eu aprendi com o irmão que uma maneira, eu gostei demais da maneira como ele explicou, ele diz assim: o bem-aventurado é o abençoado. Porque feliz é uma palavra assim meio complicada, né? O que é felicidade para um não é felicidade para outro, e depende do padrão de felicidade que a pessoa tem. Gostei muito quando ele explicou isso, ó. O abençoado por Deus. Quem é o abençoado por Deus? Aí Jesus fala aqui quem é o abençoado por Deus. Quem é o abençoado? E é tudo ao contrário. A segunda bem-aventurança, então, é talvez a mais estranha de todas.
Felizes, se a gente pegar a palavra feliz, felizes os que choram. Aí não dá. Aí dá nó na cabeça. Bem-aventurado o que chora, feliz o que chora, abençoado o que chora. Acho que eu vou parar um pouco amanhã nessa bem-aventurança para a gente entender que tipo de choro é esse. Mas eu quero iniciar hoje e amanhã pela manhã, se Deus permitir, a gente continua no versículo 3. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Felizes os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Abençoados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Pobres de espírito, assim, virou essa expressão. Tem algumas versões que fala humildes de espírito, né? Bem-aventurados os humildes de espírito. Inclusive a minha aqui fala humildes de espírito. Eu estou falando da versão que está na minha cabeça. Bem-aventurados os pobres de espírito. E a palavra é mais para pobre mesmo. Não é nem pobre, é mendigo. Bem-aventurados os mendigos de espírito. A expressão pobre de espírito virou uma coisa ruim, né? A gente tem uma pessoa invejosa, alguém fala assim, é um pobre de espírito, né? Não, então não é nesse sentido. Não é nesse sentido de uma expressão ruim, né? O que Jesus está falando aqui, feliz é a pessoa que é um mendigo, um pedinte. Pedinte, aqui não está falando do pobre, a pessoa que trabalha e ganha pouco e tem pouca comida em casa. Não é isso. Esse pobre aqui, e lá em Lucas, inclusive, capítulo 6, é pior ainda, porque não fala pobre de espírito, fala pobre. Jesus diz assim, bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino dos céus. Mas eu vou ficar aqui com Mateus, que dá para a gente entender um pouco melhor. Bem-aventurados, felizes. Não é, quando fala do pobre, então eu vou repetir, não é aquela pessoa que que ganha pouco, tem um salário pequeno, tem uma renda pequena, então ele em casa tem pouca comida, em casa ele não come determinado tipo de... não come ovo. Aqui também o ovo está caro, não está? Não come ovo, não toma porque não, mas come outra coisa. Ele tem algum tipo de carne ali, não tem aquela carne cara, mas ele tem, não tem muito feijão, mas ele tem um pouco de feijão. Ele nunca come queijo, mas ele tem nem manteiga ele tem, mas ele tem uma margarinazinha ali. Ele é pobre, é uma pessoa pobre. Não é essa pessoa aqui não. Aqui está falando o pedinte, aquela pessoa da rua que não tem onde morar e que não tem comida nenhuma em casa. Essa a pessoa. Não é assim, a pessoa tem um pouco de feijão em casa e diz, dá para você me dar um pouco mais de feijão? Não é. É a pessoa assim, pelo amor de Deus, eu não tenho nada em casa para comer. Então, quando fala aqui, bem-aventurados os pobres de espírito, é feliz aquele que não tem nada de espírito. Não é a pessoa que tem alguma coisa boa. Não é a pessoa que tem alguma coisa de Deus. Não é. É a pessoa que não tem nada de Deus nele. O mendigo, o pedinte, o que pede, o que implora, eu preciso de espírito porque eu não tenho nada em mim. Nada em mim. E aí eu queria ir com vocês para a gente entender quem é essa pessoa. Em Lucas capítulo 18, por favor, vamos lá. Para a gente, somente hoje eu vou ler somente essa história, mas amanhã a gente vai ler todo o capítulo 18 e entrar pelo capítulo 19 também, para a gente entender um pouco mais sobre o pobre de espírito. Lucas 18, no versículo 9, Jesus conta
uma parábola. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Vocês podem olhar aqui para mim, por favor? Vamos ver a descrição dessa pessoa. Essas pessoas aqui eram pessoas que confiavam em si mesmos. Eu consigo, eu posso, eu faço. Deixa comigo. É para orar? Eu oro. É para pregar? Deixa que eu prego. É para ajudar os outros? Eu sou bom nisso. É para ser santo? É santo mesmo que eu sou. Aqueles que confiavam em si mesmos, firmes, inabaláveis, fortes, admiráveis na sua firmeza de todo tipo, firmeza emocional, firmeza profissional, firmeza familiar, firmeza espiritual, confiavam em si mesmos, crendo que eram justos. Não tenho nada para confessar. Estou bem. E desprezavam os outros. Olhavam para os outros de cima para baixo. E aí, ultimamente, eu tenho falado essa palavra em vários lugares. Aí eu tenho usado a seguinte coisa assim. É quando eu olho para uma pessoa e falo assim... despreza os outros. E Jesus conta uma parábola exatamente para esses homens. E no versículo 10, a parábola é a seguinte: 2 homens subiram ao templo a orar. Um fariseu e o outro publicano. Quem tem mais tempo na igreja sabe o que é publicano. Quem é novo, quem está chegando agora, ainda não sabe. O publicano era considerado pelos judeus, os religiosos, era considerado entre os piores. Publicano era cobrador de imposto. Ele era um judeu que cobrava imposto de judeu para o Império Romano. Então ele era duplamente odiado. Primeiro, porque quem cobra imposto já é odiado por natureza mesmo, por quem paga o imposto. Eles eram triplamente odiados, porque cobravam imposto. Segundo, porque normalmente eles eram desonestos. Eles cobravam a mais e embolsavam a parte do dinheiro. E terceiro, eles eram traidores do povo, porque cobravam imposto para os inimigos do seu próprio povo. E então subiram ao templo a orar um fariseu. E o fariseu, eu não sei se eu falo assim, acho que eu falo para facilitar. O fariseu era o crente. Eu vou piorar a coisa aqui. O fariseu era o discípulo. Era o que tinha a religião dele. Era o que ia para o culto, era o que fazia retiro. Era o que pregava. E os dois foram orar no templo. E o versículo diz que o fariseu, estando em pé, versículo 11, o fariseu, estando em pé, orava consigo mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda sou como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. Vamos dar uma olhada na oração deste homem? Tá? Em primeiro lugar, aqui diz que ele estava em pé, em posição de destaque. Agora, olha que expressão aí no versículo 11. E orava consigo mesmo. Tem alguma versão aí que fala diferente? De si para si mesmo. Isso significa o quê? Que ele estava achando legal a oração dele. É como quando eu prego e eu saio assim: hoje eu preguei bem.
Ou quando a gente tem o louvor da igreja hoje foi uma maravilha. Ou quando a gente evangeliza alguém e diz, hoje eu tô... Vou chegar em casa, a gente evangeliza alguém durante o dia, chega em casa, a gente ora, né? Todo fervoroso, né? Eu fiz de mim para mim mesmo. Depois, a oração dele, ele agradece a Deus, porque ele não é como os demais homens, que eram ladrões, que eram injustos, adúlteros, e ele aponta para o cara, e o cara está lá atrás, e ele diz, e eu não sou como esse publicano. Vamos lembrar quem é o publicano? Não daquele tempo que cobrava imposto. Vamos lembrar, o publicano é aquela pessoa que a gente olha e faz como? É aquela pessoa que já tem tempo que não vem para as reuniões da igreja e quando chega, visitante. É aquela pessoa que tem trejeitos. É aquela pessoa que veste uma roupa estranha. É aquela pessoa que eu olho e falo, nome de Jesus tem poder. Nunca ninguém fez isso aqui, não foi? É aquela pessoa que eu olho para ela e automaticamente eu me sinto melhor do que ela. Eu nem me sinto. Eu já sou mesmo melhor do que ela. E eu faço igualzinho a oração do fariseu com relação ao publicano. Eu não sou obrigado, Senhor, porque eu não sou como este publicano. E ele diz, no versículo 12, jejuo 2 vezes na semana. Cara, ainda jejuava, viu? Está melhor do que eu. Não estou jejuando atualmente 2 vezes na semana. E dou os dízimos de tudo quanto possuo. No versículo 13, fala do publicano. O publicano, porém, estando em pé, como? Em pé de longe. Por isso que eu falei que o fariseu estava orando, eu não sou como aquele publicano. Isso aqui não está escrito que ele fez isso, eu estou interpretando, porque o publicano estava de longe, lá na entrada da sinagoga. Né? Eu não sou como aquele publicano. De longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu. O outro, certamente, o fariseu, orava assim. Ele nem ainda levantava os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo, ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Versículo 14, agora Jesus diz, quem voltou perdoado. Jesus diz no versículo 14, digo-vos que este, o publicano, desceu justificado para a sua casa, e não aquele, o fariseu, porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Bem-aventurado o mendigo de espírito. Quem foi o mendigo de espírito aqui? O publicano. Ele não tinha nada para oferecer a Deus. Tinha nada. Ele só tinha que pedir. E o que é que ele tinha para pedir? Misericórdia. Tenha misericórdia de mim. Porque eu não tenho, porque eu não sei, porque eu não posso. Já o outro tinha um bocado de coisa para oferecer a Deus. Até aquilo que ele estava agradecendo a Deus era porque ele está dizendo que ele não era ruim igual ao outro. E ele tinha para oferecer a Deus que ele jejuava, que ele dava o dízimo. E o Senhor Jesus diz, então, que esse publicano, aquele que não tinha nada para oferecer, aquele que não tinha coragem de levantar a cabeça, aquele que estava escondido lá para os outros não verem, este é que desceu justificado. Este é que foi, é o que foi abençoado.
Aí Jesus diz: aquele que ouve estas minhas palavras e as coloca em prática, esse é o que edificou a casa sobre a rocha, a sua vida e a sua família. A soberba destrói a vida. O quebrantamento edifica uma vida. Tem outro texto que o Senhor Jesus fala, agradecendo ao Pai, na verdade ele faz uma oração: Pai, depois que ele enviou os discípulos para pregar o Evangelho e para curar, e os discípulos voltaram alegres porque pregamos e os demônios nos obedeceram e os doentes foram curados e tudo, e Jesus diz para eles: fiquem felizes porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. E depois ele faz uma oração e diz assim: Pai, eu te agradeço porque não revelaste essas coisas aos sábios e entendidos, mas as revelaste aos pequeninos. Bem, eu não quero continuar hoje não, porque eu planejei não passar das 10, são 10:09. E me parece que essa é a palavra suficiente para hoje de noite. Deus não precisa de gente grande. Deus precisa, não é precisa a palavra. Deus não está em busca de gente grande. Deus está em busca de gente quebrada. De gente pequena. De gente fraca. De gente destruída. Ele não veio para os sãos. O médico não vem para quem se considera são. O médico vem para os doentes. E eu comecei dando essa palavra aqui, me parece uma palavra de profecia, e quero terminar com essa palavra. Esse final de semana será um final de semana de restauração daqueles que estão quebrados. E você não precisa fazer força, você só precisa crer, porque o quebrado não tem força, o arrebentado não tem força. Você sabe quando a gente chega, tem umas cenas muito interessantes, né? Às vezes a pessoa perde a mulher perde o marido e está aí chorando no velório, ou não, alguém perde um filho que morreu, alguém perde um pai, alguém perde alguém muito querido, e o outro está lá chorando, o outro chega lá no velório: não chore não, seja forte. Que conversa de não chore, seja forte? É hora de chorar mesmo, é hora de chorar. Quem está arrebentado, quem está quebrado, quem está fraco, não tem força. E é para esses que Jesus veio. Jesus veio para o publicano, ele não veio para o fariseu. Ele veio para o homem arrebentado, para a mulher arrebentada. Ele não veio para o fariseu soberbo, cheio de si, aquele que consegue fazer tudo. Não, ele veio para aquele que diz: Senhor, eu não consigo. Felizes, abençoados, bem-aventurados, os mendigos de espírito. É claro que aqueles aqui que estão bem na sua fé, que estão bem porque sabem que sem Cristo não são nada. Mas essa é uma palavra especificamente para talvez não, para alguns que não estão tão bem. Jesus veio para você. Jesus veio para mim. Jesus veio para nós, cheios de dúvidas, cheios de fraquezas. Jesus veio para nós, cheios de temores. Ele veio exatamente porque temos tudo isso. Vamos aproveitar esse final de semana para edificar a nossa vida, a nossa casa, sobre a rocha sólida do quebrantamento. Aleluia. Da necessidade da presença de Deus na nossa vida. Amém? Amanhã, se Deus permitir, então, no período da manhã, a gente segue vendo todo o capítulo 18, porque o capítulo 18 todo, e o início do 19, vai falar exatamente de situações dessas, de Jesus com pessoas necessitadas e pessoas soberbas rejeitando as necessitadas. O capítulo 18 todo traz isso aí. Que Deus nos abençoe. Mas podemos orar agora, porque vamos pedir que hoje à noite já seja uma noite especialmente diferente para alguns que chegaram muito quebrados, alguns que chegaram bem envergonhadinhos, bem sem graça.
já vai ser uma noite muito especial essa noite, da presença de Deus para cada um de nós. Amém? Amém. Fiquemos em pé, por favor. Como é sempre bom. Quer falar? Queridos, eu desde ontem estou com um texto queimando no coração e ouvindo o Carlos falar, compartilhei hoje com o Tiago, que está em Isaías 64, 4, que fala que desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. E o centro de tudo aqui está em esperar em Deus, não na nossa força. Essa edificação não vem de nós, mas vem do Senhor. Acho que não preciso explicar mais nada. Podemos orar de 2 em 2? Vamos nos fortalecer nesse instante? Orar um pelo outro. Pai, nesse momento de imposição de mãos, nós que, segundo esse texto lido por Márcio, esperamos no Senhor, esperamos inteiramente no Senhor Jesus e não na nossa própria força. Que bom que o Senhor veio para nós, aqueles que são fracos. O Senhor veio para nós, pobres de espírito, em nós mesmos não temos nenhum recurso, somos completamente inúteis, fracos, destruídos em nós mesmos, vazios, e não vamos fingir nada que nós, na verdade, não somos. Ao contrário, nos derramamos diante do Senhor, colocando toda a nossa vida, que muitas vezes, alguns aqui estão agora numa situação de sentir-se completamente inútil, Pai. Há alguém aqui se considerando completamente inútil, fracassado, Pai, mas é para essa pessoa, é para esse irmão, para essa irmã que o Senhor veio. E eu te peço que hoje à noite já seja uma noite especial para minha irmã, para meu irmão. Nesse momento, quando estamos de 2 em 2, tocando em cada um, que este toque seja o toque do Senhor. E desde já, a presença do Senhor, a presença tão misericordiosa do Senhor, o amor do Senhor que nos enche o coração, esteja agora, nesse exato momento, já preenchendo essa situação do meu irmão, da minha irmã, e que já agora à noite a tua presença seja uma cura para este coração ferido, machucado, desprezado, que hoje à noite já seja um alívio para esta alma cansada de lutar com as suas próprias forças e que já disse, eu não consigo. Então o Senhor vem e o Senhor sim é que consegue. Nós esperamos inteiramente na graça que vem com a revelação de Jesus Cristo. Pai, em nome de Jesus, abençoamos agora uns aos outros com a graça do Senhor, que revela o Senhor Jesus, que veio para o quebrantado. Obrigado, Pai, porque mesmo aqueles outros que estão fortes na fé, é pela tua pura misericórdia, não é pela capacidade humana, é pela tua pura misericórdia, porque esperamos ainda no Senhor todo o tempo. Pai, aguardamos no Senhor para todo o restante deste final de semana, para que o Senhor nos edifique como o Senhor planejou, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar?